Mara, né, pergunta aonde foi que ela colheu. E ela vai e fala que ela conheceu um homem muito bom, né, um homem muito generoso, e que o nome dele era Boaz. E aí, no caso, Noemi vai falar que Boaz era o parente próximo de Elimeleque, era o remidor deles, né? E nesse período, no caso, quando Ruth já saiu para ir para os campos, ela já tinha pedido a bênção, né, a permissão de Noemi para que ela fosse e talvez encontrasse alguém que agradasse aos seus olhos, né, para ela tentar novamente, né, ter um casamento, tentar seguir uma vida, né? E assim poder também abençoar Noemi, né? Dar um neto, né? Noemi dá um neto para ela. Até porque no caso ali, né? Noemi já se tornaria de certa forma uma mãe para Ruth, né? E as duas ali juntas ali. Então foi que Noemi disse, né, a Ruth que Boaz era o parente remidor delas, né? E na decisão, Noemi fala para Ruth demonstrar o seu interesse de que ela queria um casamento, né? Que ela queria ter uma vida novamente, para que ela trocasse suas roupas de viúva, né? E mostrasse a intenção dela seria, né, de ser remida, né? De ter um casamento, de ter uma nova vida. E ela vai e fala com Ruth para que aquela noite ela fosse visitar Boaz, que ele ficaria de plantão nos seus ceifeiros lá, cuidando, né, da sua colheita, e que ela fosse lá à noite e visitasse Boaz e deixasse clara a sua intenção. Porém, que ela deveria voltar antes que os dois se conhecessem, né? Como a gente sabe muito bem, né? O que queria dizer isso no caso, para que eles não entrassem, não tivessem relações mais íntimas no caso, né? Então, Ruth chega lá, ela se prostra aos pés de Boaz, né? E Boaz, ao acordar, vê ela prostrada aos seus pés. E ali ele vê novamente a atitude dela, né? E promete a ela, ele redimir ela e Noemi. Mas antes dele haveria um outro remidor, alguém mais próximo ainda de Noemi antes dele, que era o detetor dos direitos, no caso de redimir elas, né? E ele, então assim, ele faz um acordo com Noemi e diz que ele iria conversar com esse rapaz. Aqui na Bíblia diz o fulano, não cita nome, mas o fulano, e que ele iria conversar com ele para ele remir as duas, pois esse tal fulano, como diz aqui, era o que teria direito, não ele. Então ele, no dia seguinte, encontrando essa pessoa, chama ele para conversar e chama mais 10 anciões como testemunha e explica a situação para ele. Porém, aí em primeira instância, ele aceita, né? Ele aceita cuidar de Noemi e de toda o que seria de Elimeleque, né? Toda a sua terra, toda a terra de Elimeleque. Então, Boaz vai e fala que ele deveria também remir Ruth, que deveria se casar com Ruth, que era a viúva, e juntamente com Noemi deveria, no caso, cuidar dela. Aí é aonde que então o fulano, como diz a Bíblia, né, o nome soa até meio estranho, mas na Bíblia diz o fulano, ele diz que ele não poderia, que ele abriria a mão do direito, porque essa atitude colocaria em dificuldade, né, a sua herança, né? Poderia criar uma complicações, né, na sua geração, no caso ali. Então ele abre mão desse direito e passa a Boaz, como de costume na época, né? Quando você fazia algo assim, ele retiraria o sapato, entregaria a aquele com quem você estava ali tratando, negociando. E foi o que ele faz perante os 10 anciãos. Ele tira o sapato e passa esse sapato
para Boaz, significando, dando o direito a Boaz remir as duas. E nessa parte a gente vai ver então que Boaz compra o que era a parte que era de Elimeleque, de Quilion e o seu irmão, né? E se casa com Ruth. Se casa com Ruth e Ruth, no caso ali, ela tem a parte de certa riqueza, né? Uma moça que veio de um povo estrangeiro, totalmente desconhecido, né? Totalmente contrário dos seus costumes. Ela vem e aonde nessa terra totalmente desconhecida é onde ela é abençoada, aonde ela encontra um novo casamento, aonde ela encontra um novo marido e ainda assim consegue ajudar Noemi, consegue também abençoar Noemi, a sua sogra. E nesse período todo ainda Ruth acaba engravidando, tendo um filho. E esse filho, nada mais, nada menos, vem a ser avô de Davi. Ele vem a ser avô de uma das figuras mais conhecidas da Bíblia, juntamente ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Davi, que foi um grande rei, né? Uma pessoa muito conhecida da Bíblia. Eles têm um filho chamado Obed, que Obed foi o pai de Jessé, que Jessé era o pai de Davi, né? Então, uma moabita, uma moça de um povo de costumes idólatras, de costumes pagãos, venha a ser a bisavó de Davi, o grande rei Davi, né? E mais à frente, na árvore genealógica, todo mundo sabemos, né, que ela vem ser parente diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa passagem, Boaz também é o remidor, ele poderia até significar, também ser o significado da época de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso remidor, é o remidor de nossos pecados. Ele veio para nos salvar, para nos resgatar. Aí você vê a importância de uma pessoa que tinha costumes totalmente fora do religiosismo, totalmente fora do que Israel, da terra prometida, e ela com a simples decisão, um simples reconhecimento de reconhecer Deus como seu único Salvador, e no momento de profunda fidelidade, né, a Noemi, ela foi abençoada grandemente e ficou conhecida, né, grandemente, e se tornou um parente direto do Messias, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vem me perguntar também, nesse texto, a gente pode parar para pensar, aonde que está o milagre de Deus aqui nesse texto? Você não vê aqui o mar se abrindo, você não vê pão caindo do céu, você não vê vinho se multiplicando, você não vê água saindo de rocha. Aí você pergunta, aonde está o milagre de nosso Senhor, de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo? Não, porque nessa época aqui foi bem antes do Senhor Jesus, né? Aonde está o milagre de Deus aqui nesse texto? Você pode estar se perguntando, né? Aí que está. O milagre de Deus está desde o começo do livro, quando Elimeleque e Noemi decidem sair de Israel e ir para a terra de Moabe. Ali já começa. Deus está agindo na hora que Ruth decide continuar com Noemi e voltar à terra de Belém. Deus está no momento em que Orfa decide voltar para o seu povo. Aqui Deus está agindo numa palavra que a gente ouve muito falar, mas não encontra em lugar nenhum na Bíblia: o livre-arbítrio. Deus trabalha em nossas vidas através do livre-arbítrio. Ele nos dá os direitos de escolha. A gente pode escolher qual caminho seguir. Ruth podia ter decidido voltar para sua família. Ela teve o direito de escolha. Porém, ela escolheu reconhecer Deus como seu Salvador
e voltou para Belém, junto com Noemi. Orfa teve o direito de continuar junto com elas, porém, em seu livre-arbítrio, ela escolheu voltar para sua terra, e ninguém mais se sabe dela, o que aconteceu com ela. No começo, Noemi e Elimeleque, no momento de medo, né, talvez a gente não sabe como estava passando, a Bíblia não relata o que estava passando, mas a gente sabe que foi um período de fome. Eles, com medo, decidem também, no seu livre-arbítrio, decidem sair da terra de Israel e ir para uma terra fora dos costumes cristãos, costumes de Israel. Vai para um lugar, uma terra distante, né, de Deus. Foge da presença, né, no caso, como se diz. Saiu da presença. Decisão deles. Deus trabalha nas nossas decisões, irmãos. Assim como foi lá no começo, lá em Gênesis. Deus sabia do fruto, quando ele falou para Adão não comer do fruto. Ele sabia que Adão comeria do fruto. Sim, logicamente. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares, né? Porém, ele deu o livre-arbítrio a Adão. Adão foi e comeu do fruto, e todos nós sabemos a história. Assim, aqui nesse livro também, Deus deu todo direito de escolha aos personagens aqui. Cada um no seu momento. E cada um tomou a sua decisão, sábia ou não. E Deus trabalhou através de cada decisão, porque a decisão de plantar, como se diz, irmãos, a decisão de plantar é nossa. Essa parte de nós. Nós temos total livre-arbítrio de plantar o que a gente desejar, o que a gente quer, escolher o que a gente achar melhor para a gente. Mas a gente vai colher somente aquilo que a gente plantou. Plantou o bem, você colherá o bem. Plantou o mal, você colherá o mal. É Deus trabalhando na nossa vida, através do livre-arbítrio. Como eu disse, você vê várias vezes durante a Bíblia, mas você não encontra uma vez sequer escrito na Bíblia o livre-arbítrio de Deus. Mas Deus trabalha o tempo todo em cima dessa palavra, nos dando total direito de escolha em nossas decisões. Cabe a nós decidir o certo ou o errado. Então aqui fica, meus irmãos, essa minha mensagem de hoje. Procure decidir da melhor maneira possível. Estudem, procurem saber todo o processo que poderá vir, todos os riscos em uma decisão que você possa fazer, todas as chances de bênção ou as chances de derrota. Estudem bem antes de decidir. E quando for decidir, irmãos, pense naquilo que seria bom para você. Faça com o seu irmão ou com quem for o que você queria que fizesse com você. Procure sempre fazer a coisa certa, porque fazendo a coisa certa, certamente algo de bom e maravilhoso chegará até você. Assim eu finalizo esse vídeo. Agradeço a oportunidade de estar fazendo esses vídeos. Meu Pai, entrego tudo a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.